Olá, gente, tudo bem? Aqui professor Jussival. Vamos agora para o nosso conteúdo de Sociologia. Nós vamos trabalhar agora com vocês um conteúdo chamado Educação, Escola e Transformação Social. Vamos tentar e aprender a diferir o que é educação, o que é escola e o que ela faz na sociedade, como é que ela transforma essa sociedade através do próprio ensino, tá bom? A partir de agora, vamos discutir essa temática, tá bom? Como ponto de introdução, o nosso autor vai colocar o seguinte: a importância da educação. Qual é a importância que tem na vida da sociedade aquilo que nós chamamos de educação? Educação, escola e sociedade, uma das três maiores instituições da face da Terra, resultando daí um bom cidadão. Se você é bem educado, numa escola de qualidade, família que te abraça, você tem um preceito religioso, segue uma religião certamente, e você tem uma sociedade, um núcleo social que lhe apoia, certamente sairá daí um grande cidadão, tá bom? Bem, então vamos lá tentar entender. A educação. A educação o que é na verdade? Né? Ela é resultado de quê? E a escola é o quê? A escola ela é uma das poucas instituições do mundo que abrange o maior número de pessoas. Tem escola aqui, num estado pobre, também tem escola no estado rico. Tem escola muito bonita em qualquer lugar do mundo, mas também se pratica a educação e a escola embaixo de pé de manga. Obviamente que nós não queremos dizer com isso que nós vamos ter uma linguagem romântica de dizer que a educação se pratica debaixo do pé de manga é a mesma de qualidade em determinado lugar que tenha toda uma estrutura melhor. Claro que não estamos querendo dizer isso. Nós estamos apenas querendo dizer que a escola ela é uma instituição, né, da própria educação que tem em qualquer lugar do mundo. Portanto, é a mais democrática possível e que abrange mais pessoas na face da Terra, tá bom? A mediação do que ela produz, a escola, chama-se de educação. Nós temos a educação que vem de nossas casas e depois nós temos também a educação formal, né? Que é o conjunto e elenco, né, de ensinamentos que a gente adquire, né, fora de casa, né? Portanto, como diz Emily Durkheim, a educação ela é um processo social. Porque ela disse, Emily Durkheim vai dizer também que a educação depende do desenvolvimento da ciência. É óbvio que a ciência tem que desenvolver para poder melhor, né, ter acesso à própria educação e à própria escola. É necessário ter também o desenvolvimento da política, porque na política vocês sabem onde tudo acontece, o conjunto de leis, né, em um determinado país, quem faz são nossos representantes legisladores no Congresso Nacional, certamente. A economia, que precisa ter todo o financiamento de dinheiro, principalmente financiamento público, oriundo do pagamento de imposto da população, que é reproduzido e devolvido em forma de educação para o povo, e também da própria cultura mundial. Então é necessário agora tentar entender agora como foi essa história da educação. Hoje nós temos a educação dita formal, onde você sai da sua casa, vai para a escola, né, assiste aula, depois volta para casa, daqui a 2 meses tem uma avaliação, dentro de um mês tem um trabalho, enfim. Sempre foi assim? Não, não foi assim. No início era por processo de imitação. No começo dos tempos o homem aprendeu por um processo de imitação, né? Quando vem a Idade Antiga, principalmente lá na Grécia, na cidade de Atenas, eles vão priorizar a questão do conhecimento e também da própria filosofia. Então, lá na Grécia Antiga, nós vamos ter, sobretudo em Atenas, né, o advento da educação, certo? Com as escolas públicas. Obviamente que não era para todo mundo, era só mais para aqueles caras que tinham mais dinheiro, mas claro que naquele tempo já existia, né, a famosa educação formal nas escolas, né, da Grécia Antiga em Atenas. Na Idade Média vai ter pouca gente que vai ter o privilégio de ter a educação. Apenas quem? Apenas quem vai ser voltado para o clero católico, ou seja, aquele filho de família mais abastada que tem dinheiro, que resolve ser padre, vai para o clero católico, ele aprende a ler e a escrever. Portanto, esse cara vai ser um cara instruído, é um cara que vai ter o saber, vai ter informação e vai ter poder, certamente. Lembre-se, ter informação é ter poder, tá bom? Bem,
Aí, a partir de 1452, que nós vamos ter aí o começo da Idade Moderna, as coisas começam a mudar, porque aí começa a haver a popularização, no tempo da Idade Moderna, a popularização, né, das grandes cidades europeias da educação. Né? Nós vamos ter o período do despotismo esclarecido, onde tem alguns reis que irão aprender a ler e a escrever já depois da idade adulta, e vai querer que o povo também aprenda, e aí ele vai popularizar esse aspecto da educação, naquilo que nós chamamos já o resultado do iluminismo, acontecendo a partir do século XVII no mundo inteiro, né? E aí nós vamos ter esse ganho. Tem também a própria Revolução Industrial, que vai ajudar também por esses períodos, né? Mas aí a partir do século XX, a partir dos anos 1900 até os dias atuais, é que essa educação adquire toda a popularização que hoje tem. Hoje, em todo lugar do mundo, se pratica a educação. Bem, a escola como espaço de socialização. Segundo Edgar Morin, nós já estudamos quem é esse cara, inclusive tem até alguns slides em aulas anteriores, né, mostrando quem é esse cara. O Edgar Morin vai dizer que a escola promove a inclusão e a justiça social. Isso é verdade. Né? Quantas histórias bonitas de pessoas que conseguiram vencer na vida através da educação. Eu conheço mesmo vários exemplos de pessoas que há 15 anos atrás não era absolutamente nada e hoje transformou a sua vida porque dedicou a sua vida inteira para estudar. E aí ele se incluiu e foi praticar a justiça social. Claro que foi necessário, obviamente, ter o esforço daquela pessoa que está lá, né, vivenciando aquele momento ali de aprendizado, tá bom? Bem, nós estamos vivendo atualmente uma sociedade do conhecimento, né? Por incrível que pareça, apesar de nós termos uma riqueza de informações muito grande, nós temos um grande desafio. E esse grande desafio é fazer com que as crianças aprendam a aprender. Aí você se pergunta, como assim? Gente, nós estamos vendo cada vez mais pessoas aprendendo as coisas muito rápido, mas esquecendo dos elementos básicos, que é justamente a noção de respeito, né? As noções cidadãs que levam você a exercitar a sua cidadania. Então, o grande desafio hoje é fazer com que as crianças aprendam na medida certa, que aprendam a aprender e que sejam cidadãs lá no futuro, tá bom? No tópico 3, nós vamos discutir a educação para o presente. O que nós estamos vivenciando hoje, atualmente no Brasil e no mundo, né? Nós estamos vivendo o advento da tecnologia. Nós precisamos que haja uma aquisição da tecnologia que nós vamos chamar de instrumentalização para poder nós mergulharmos profundamente num aspecto de inteligência, de saber e que a educação ocorra de forma mais rápida. Certamente, quem está se envolvendo nesse momento com a tecnologia, vendo aulas pelo YouTube, fazendo atividades remotamente, quem não perdeu aquela vontade de estudar, embora com a pandemia, vai adquirir os seus frutos lá na frente, tá bom? Ora, nós também precisamos analisar essa educação do dia de hoje, além do aspecto tecnológico e da instrumentalização, é necessário também analisar também a educação além dos portões da escola. Quem é você quando chega na escola? Quem é você que está na escola? E quem é você quando sai de lá? Né? Então, tem muita gente que quando sai dali, da escola, que vai para casa, encontra um mundo às avessas, cheio de problemas. E aí, a educação é apenas para ser formalizada na escola? Ou essa educação ela serve também para poder te ajudar a formar você para a vida? A você tentar entender o outro, ao professor ser empático e compreender e ajudar? Será que é para isso mesmo? Então é necessário analisar principalmente o alunado, né, além dos portões da escola. Bem, agora vamos tentar entender quais são as concepções de educação que já teve no Brasil. Bem, gente, a partir do século XX, né, fundamentalmente a partir dos anos 1920, quando o cidadão chamado Anísio Teixeira vai discutir a educação como ninguém, ele foi um grande educador, e ele coloca algumas concepções na área do ensino. Ele vai dizer o seguinte, é necessário haver a universalização da escola, ou seja, escola para todos. É necessário haver a escola gratuita, ninguém tem que pagar pela escola, né? Mas também é necessário haver também a educação não laica, ou seja, não haver um direcionamento religioso. Cada um é livre para pensar e fazer da sua vida religiosa o que quiser, certo? Essa
né, a defesa que ele faz. Bem, bebendo na fonte de Anísio Teixeira, lá na frente, no ano 1960, 1970, sobretudo, Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo, né? Inclusive é muito discutido mundialmente até hoje, depois da sua morte. Esse cara é referência na educação mundial. Ele vai dizer o seguinte: ele vai defender a educação política, visando a conscientização. Ele vai dizer que quando o ser humano se torna político, quando tem consciência dos seus deveres, dos seus direitos, enquanto cidadão, ele vai poder transformar a sua vida ao seu redor, e vai ter aquela conscientização de lutar pelo que é seu. E aí Florestan Fernandes vai mais além. Ele vai dizer que a educação ela deve vencer a opressão, ela deve vencer a dominação de classe e ela deve vencer, sobretudo, o autoritarismo. Então esses três caras, Anísio Teixeira, Paulo Freire e Florestan Fernandes, são fundamentais para a gente analisar e perceber como a educação transforma a nossa vida social, certo? E aí, para finalizar, nós vamos analisar os maiores desafios do ensino do Brasil na atualidade. Qual é o maior desafio que nós temos atualmente no mundo, né, na escola, sobretudo da educação brasileira? E aí nós vamos olhar para o nosso quintal, para o Brasil. Qual é o maior desafio que nós temos hoje? É encarar o analfabetismo da população adulta. O que para mim, não é só para mim, mas para os estudiosos lá da educação do mundo todo, é uma tragédia nacional. Se vocês forem analisar, de cada 100 adultos no Brasil, 10 não sabem ler e escrever. Você imagina você estar na parada de ônibus, esperando o ônibus passar, e você não pega aquele ônibus porque você não sabe que ônibus é, para onde vai, e você com vergonha não pergunta para a pessoa que ônibus é aquele, porque você não quer dizer que não sabe ler. Pois é, gente, nós temos de cada 10 pessoas, de cada 100 pessoas no Brasil, 10 adultos que não sabem ler e nem escrever. E o que é que está sendo feito para poder combater esse grande abismo, esse grande problema? Aí nós temos alguns instrumentos que foram criados para enfrentar esse analfabetismo. Por exemplo, o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, dinheiro que vai bancar a estrutura da educação nacional na área do ensino fundamental, que foi extinto, e depois veio o Fundeb, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que são impostos que nós brasileiros pagamos para poder bancar toda a estrutura educacional do Brasil, que vai desde livro didático, pagamento de salário de professor, que vai também para comprar toda a estrutura para a escola, merenda escolar, transporte escolar, tudo isso faz parte do Fundeb. E nós temos também o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que nós sabemos muito bem que é a educação que é feita para aquelas pessoas que não estiveram a sua formação no tempo certo, tá bom? E aí nós vamos para o último tópico, que é mais vergonhoso ainda e que é mais triste: o analfabetismo funcional. E você pergunta, professor, o que é isso? O analfabetismo funcional, gente, é aquele grupo de pessoas que lê, mas não sabe o que está lendo, que lê, mas não sabe interpretar, que lê, mas não sabe, não compreende, não decodifica. Fechou o livro, se você perguntar uma coisinha, já não sabe porque não conseguiu interpretar o que leu. Gente, nós temos nesse momento 27% da população no Brasil que está vivendo a condição de analfabetismo funcional. Aí se você somar com mais 10% de analfabeto total, vai dar 37% de pessoas no Brasil. Já imaginou, gente? Uma população de 210 milhões de pessoas. Isso é uma verdadeira tragédia mundial. Por que não dizer nacional? Nossa, claro, mas se transforma mundial, porque quando você pega 37% de 210 milhões, é muita gente, né? E aí, para encerrar, se for necessário a gente fazer algumas questões. E onde é que está o erro? O que nós devemos fazer para superar essas metas, esses problemas? Primeiro é necessário entender: eu, na condição de professor, estou sendo um bom educador? A minha escola que eu trabalho está dando as condições necessárias para estudar? A estrutura do Ministério da Educação está dando condições do professor também estudar, se aprofundar para passar conteúdos para os alunos? E, fundamentalmente, você, aluno, está fazendo o seu melhor? Está estudando? A família está envolvida? Você está sendo realmente, de fato, o melhor aluno proativo possível? São esses questionamentos que a gente faz
e que a gente espera que cada um reflita neste momento, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima oportunidade, espero encontrar vocês, todo mundo com saúde, tá bom, gente? Um abraço.